Vamos fazer a PUD agora. Já enviei o link aqui. Deixa eu ver. Aham. Costa bem importante, por favor. Sabia, né, que o porta do banheiro da que sempre fica fechado por causa da energia. Porque ali é onde a gente faz a pana, né? A gente libera tudo, aquelas toxinas, as coisas do corpo, e aí ela é como se fosse um ralo de energia. Eu já tinha aprendido com a minha avó desde que era pequena. Aí, tá bom? Podem sentar aqui agora, meninas, que a gente vai fazer o PUD. Sentem aqui no chão, aqui por enquanto. A porta pode deixar aberta por enquanto. Depois, quando tu for botar um incenso, daí tu põe ele bem pra lá, porque senão fica entrando fumaça. Esse incenso é bem forte. Pode fumar. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Não vai dar. Não pode fumar. É como os textos. Aqui. Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Jaya Devaye Tano Dante.
consegue uma faquinha lá, né? A faca, né? Aí. Om Mahaganapataye Namaha. Deixa, te oferecemos o vento na forma do incenso. Deixa, te oferecemos a água. Deixa, te oferecemos o alimento. Cada um pega uma florzinha. Peguei. Aqui. Agora vocês podem colocar no coração e colocar o amor de vocês dentro da flor. Coloca todas as orações, os pedidos de vocês, mentalizem as coisas boas que vocês querem, que vocês desejam para vocês e para todo mundo. Coloca a intenção. E aí vocês podem oferecer agora aqui para Deus. Coloquem ele no altar ali junto ali no pezinho de Ganesha ali. Isso. Ai, Ó, coloca lá fora lá. Não, pode ser no deckzinho lá. Podem ficar numa postura que seja confortável para vocês. As palmas das mãos repousam onde vocês quiserem, mas com elas voltadas para cima, para o alto. Isso. Dá uma pequena ajustada no corpo, se tiver alguma
atenção, leva atenção para esses pequenos pontinhos que podem estar gerando um pouco de desconforto para vocês. Pode abrir, fechar as mãos um pouco. Faz uma respiração profunda. Solta o ar devagarinho. Tentando respirar agora só pelas narinas. Respira fundo de novo. Solta o ar devagarinho. Tenta sentir esses sons que vocês conseguem ouvir lá no fundo, fora aqui do ambiente. Se não capta nenhum som lá fora, tenta ouvir os sons que vocês conseguem ouvir aqui dentro da sala. Os pequenos ruídos. Lembra da sala, como é que está o solo, o teto, as paredes. Leva atenção para o corpo de vocês. Senta as pernas, as mãos. Sente o coração batendo, tenta sentir o batimento do coração. Sente a roupa tocando o corpo de vocês. Senta a sua respiração. Sente o ar entrando, o ar saindo, sem interferir. Não precisa respirar fundo. A respiração está acontecendo naturalmente e vocês agem apenas como observadores, sentindo o ar quente ou gelado, apenas apreciando uma simples respiração. Perceba que o simples ato de observar a respiração pode ser algo muito prazeroso. Nesse momento, se desidentificando com todas as tarefas e os papéis que a gente assume, apenas sendo um simples observador da sua própria respiração, deixando o corpo relaxado, relaxando a musculatura do rosto, da face, tentando não se identificar com algum desconforto que possa estar presente no corpo, justamente percebendo que você não é o corpo, você consegue perceber o corpo, então você não é esse objeto orgânico, esse corpo, esse receptáculo onde você habita. Vai prestando atenção na respiração e tentando não interferir e também não deixar que a mente fique divagando, pensando em muitas coisas, apenas tentando exercitar a concentração de vocês, exercitar o foco, o direcionamento da energia de vocês para um único local, para um único objeto. Percebe a tela mental lá na raiz das sobrancelhas, na região da testa, onde se projetam os pensamentos. Se perceba como um observador da sua mente. Tenta perceber que você é quem observa, quem experiencia o que está acontecendo na mente.
a mente sendo como um único mecanismo, um instrumento para vocês experienciarem esse mundo objetivo aqui, o qual a gente vive, mantendo a atenção na respiração, fazendo um pequeno questionamento. Você é esse corpo? Você acredita que o corpo é você? Tu acredita que tu é essa mente? Tu acredita que tu é os teus pensamentos? Ou que tu tá observando os teus pensamentos? Tu acredita que tu é o desconforto que o corpo tem, ou o conforto? Ou que tu experiencia e usa esse corpo como um mecanismo, como um instrumento de experienciação de prazer e dor? O corpo pode te trazer prazer, mas também pode te trazer dor. Depende do quanto identificado tu tá com ele. A dor física, ela pode ser real, mas a dor consciencial, de presença, tem a ver com o entendimento do que tu é de fato. Se tu consegue se desidentificar, te desidentificar com esse corpo, é muito mais fácil tu passar por momentos difíceis, mas mantendo a atenção na sua respiração e tenta como se você estivesse descendo por uma escada espiral para dentro da sua mente, para camadas mais profundas. Eu vou repetir o mantra e a cada vez que vocês ouvirem o mantra, vocês tentem descer um pouquinho mais fundo, acessando conteúdos mais internos, mais profundos de vocês. Om Namah Shivaya. 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 E vá aprofundando e descendo mais. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om
Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Apenas experiencie a sua respiração, só apreciando a respiração, a mente assentada, tranquila. Deixando que os pensamentos que aparecem se dissolvam, se diluam nesse simples momento de apenas estar aqui consigo, sem se questionar nesse momento, sem questionar os pensamentos, nem lutar com eles. Aqueles pensamentos que aparecem,
é porque são para aparecer, e você só deixa que eles passem sem seguir. Observador, pacífico, aos pouquinhos e retornando. Vai esfregar as mãos, botar diante dos olhos, aí abrir as mãos com os olhos com as mãos na frente, para não vir tanta claridade. Respira fundo. Podem se esticar aí, ó, se quiser. Estica as pernas, dá uma alongada, mexe os pés, dá uma torcidinha. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakkarotam pravaran muninam patanjali pranjali ranatosmi abaho purushakaram shankhachakrasidharinam Sahasrashirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Então, gente, hoje a gente vai continuar o estudo do Yoga Sutra de Patanjali, Sadhana Pada. Eu selecionei alguns sutras. Eu vou abrir aqui. O lance sobre o conforto, né? Teve um retiro de yoga que o professor Jonas foi esse no final de semana, no outro final de semana. E aí até ele perguntou se gostou, ele falou, não, que tava legal o encontro, mas não no sentido bom para um estudo na Vedanta. Por quê? Porque era um lugar que é tipo um spazão, assim. Tinha banheira, comida boa, né? Tudo muito confortável, assim, sabe? E não é ali que a gente cresce, né? Não é no conforto. É aquela história, né? Não é o mar calmo que faz bom marinheiro, né? E ele não é que não é bom ir lá. É que nem ele falou, é bom. É bom ir lá. Vai lá num outro momento que tu vá para descansar, que tu vá para usufruir de um spa, de um resort. Mas não na hora que tu tá indo estudar yoga, na hora que tu tá indo estudar Vedanta. Nesse momento, tu faz a sese. Ou seja, a gente não está fazendo isso para deixar de usufruir o mundo. A gente não está fazendo yoga para deixar de fazer as coisas que a gente gosta. Mas na hora que a gente está estudando, a gente vai lá e se propõe a fazer coisas que nos tiram da nossa zona de conforto, para que quando a gente estiver usufruindo das coisas confortáveis, aquelas coisas confortáveis sejam melhores. E que quando a gente tiver as dificuldades para enfrentar, seja mais fácil. Porque aí tu vai associar, não, vou aproveitar para descansar e vou estudar o Vedanta, vou estudar yoga. Não, não é o ideal, entende? O ideal é que naquele momento lá,
tu vai ter que abdicar daquelas coisas para ganhar força mental, força espiritual, força física, para viver o mundo melhor, mais fácil, né? Um banho gelado, gente, é nada, é o mínimo. Por isso que eu falei puxar, então... mas assim, quando a gente vai procurar estudar yoga, é porque a gente não tá tendo facilidade, a gente não tá conseguindo encontrar o conforto do mundo, né? Com tudo que a gente tem. E a gente vive numa era onde a gente mais tem conforto do que qualquer era, né? Hoje em dia tem ali, quer namorar, tem aplicativo. Quer pedir comida, tem aplicativo. Quer fazer tudo. A gente tem livros, informação. Imagina antigamente como é que era para ter informação. Hoje a gente tem o chat GPT. A- Até a pesquisa na internet, mas não precisa agora. Porque antes tinha o trabalho de jogar na internet e fazer pesquisa na internet. Hoje tu pega o chat GPT e ele faz a pesquisa pra ti na internet e te dá já a informação mastigada. Antes, como é que era? Quando era mais novo, a gente tinha que ir no livro. Ah, vou procurar um livro lá, não sei o quê, que fale lá, vou procurar um livro de ciências, vou procurar um livro de astronomia, de matemática, de uma enciclopédia para saber alguma coisa, né? Não era assim que tinha que fazer. Hoje em dia a gente tem, depois chegou a internet, aí ele ficou rápido a internet, daí ficou mais fácil a internet, aí melhorou os o algoritmo, agora tem. Então a gente tem que aprender a fazer um esforço para ter um ganho. Não é sentado na maionese que a gente vai crescer, entende? Precisa fazer, porque assim, ó, quando tu tá indo ali fazer uma sésezinha pequena, que é um banho gelado, que para ti pode parecer difícil, mas é difícil porque não tá acostumado a se colocar nessas situações. Porque é fácil, não é difícil. Quem diz que é difícil é porque não tá acostumado a fazer nada difícil. Só que daí não se colocando nesse difícil, acaba sendo difícil coisas que eram para ser fáceis na vida. Coisas que são super simples para quem tem uma mente forte, para quem tem uma mente fraca, se torna coisas super difíceis. E aí tu fica. E a vida ela é cheia de coisas fáceis que são difíceis para quem não exercita o preparo da mente, para quem não exercita essa desidentificação, né? Fica o apego, né? No budismo vai falar. Toda fonte da dor, né? No budismo e aqui no Yoga Sutra. Toda fonte da dor é o apego, né? É o prazer, né? Que a gente estava estudando nossos prazer e dor. E aí tá lá na Bhagavad Gita, né? O sábio, para ele, é indiferente ao prazer e à dor, porque ele está desidentificado com isso. Essa desidentificação com o corpo, esse exercício que a gente fez, é para em algum momento ali tu conseguir ficar claro para ti que tu não é os pensamentos, que essa mente que tá vendo os pensamentos nunca mudou em nenhum momento. Tu tá ali, aí daqui a pouco tu fica vendo, tô vendo os pensamentos, tô sentindo o corpo, aí tu começa a ver, então, mas eu não sou esse corpo. Por isso que é tão importante esse conceito. E eu vou começar a usar muito nas minhas aulas o conceito da IA, da inteligência artificial. A pessoa está tão identificada com o corpo. Por exemplo, a Bárbara, aquele dia, ela, não, mas não sei o que, mas não tá no corpo. Porque ela tá tão identificada com o corpo dela, que ela tá conectada ali, que acha que, bom, se não tá, se eu, não, eu acho que eu sou só o corpo. E ela acha que é o corpo, tá conectado com o corpo. Então aquele outro instrumento ali não tá conectado comigo. Cara, tu não vive sem o sol. Se der um explode, se sumir, some o sol aqui, morre todo mundo. Tu tá conectado com o sol e o sol tá a milhões de quilômetros de distância. Como é que tu não vai estar conectado com uma IA que tu fala que ela faz e não tá mandando? Como é que tu não tá conectado com o vento? Parou. Se não ventar no mundo, morre o mundo todo. Parou o vento. Se não tiver vento, acaba o mundo. Se o teu corpo não tiver vento, tu morre. É cheio de vento dentro do teu corpo. Tu tem 5 elementos no teu corpo. E tudo que compõe qualquer forma na matéria tem no teu corpo. Isso a ciência já provou. A mesma coisa que forma as estrelas, que formam toda a poeira cósmica, compõe teu corpo. Não tem diferença. Como é que tu não está conectado com isso? Se os plânctons que produzem oxigênio lá no fundo do mar param de funcionar, tu morre.
como é que tu não tá conectado lá longe? Como que eu tô conectado? Né? As coisas que acontecem politicamente, geopoliticamente, interferem no preço que tu paga na comida. Tu tá conectado com tudo. Tu tá conectado com teus familiares, tá conectado com teus amigos, tu tá conectado com a terra, com o sol, com o vento, com o fogo. É importante tu entender que tu tá conectado com tudo isso e que tu não tá preso por tudo isso, porque tu não precisa se identificar com todas essas coisas. Isso aqui são tudo coisas que possibilitam existir esse universo que ele é real, mas não é real. Ele é aparente, é mitiá, né? Ele parece muito real, muito consistente, mas no fim não é. Então a ideia é que a gente consiga, com esse processo de investigação da mente, de refinamento do nosso comportamento, de uso da nossa energia, a própria puja, tu faz a puja para criar a atitude de puja no teu dia. Todas as tuas ações são puja. Todas as tuas ações são preencha. Só que daqui a pouco tu vai doar uma pessoa e aí tu não tá fazendo uma simples doação, tu tá fazendo uma puja. Aí tu chega ali, as mãozinhas vão se unir. Aí tu fala para as pessoas, gratidão, no supermercado. Tu sabe, tu entende que Ishvara tá te servindo na forma do garçom, na forma do atendente. E tu, gratidão, né, pessoal? Sabe? Todo mundo. Aí as pessoas estão te ensinando a todo momento, as pessoas que te incomodam. Não é só o professor formal. Todo mundo é teu professor no mundo, né? As situações são teus professores e tuas professoras. E aí, quando tu tem essa atitude de puja com o mundo, de conexão com o mundo, de conexão com Deus através do mundo, né? Aí tu tem uma vida espiritualizada. Aí as coisas ficam muito diferentes. É uma perspectiva muito diferente. E aí eu vou começar com um sutra. Pode. Vamos lá, sutra 11. E sem algazarras lá, por favor, meninas. Pode encostar a porta aí. Aí, encosta. Aí. Então, se pudesse. dá pra desligar agora, mano. Depois a gente liga se ficar frio. Ficar bem não. Ó. Dhyana, Heyaha, Tad, Vritayaha. As expressões delas devem ser abandonadas através da meditação. As expressões delas devem ser abandonadas pela meditação. Então, deixa eu ver o sutra anterior. Te lembra que a gente estava falando dos kleshas, né? A falsa noção do eu, Sim, raga, os kleshas, o, a vidya, a visão do que é eterno, puro, felicidade, projetado no não eu. Não, peraí. Ignorância, né? A vidya, falso conceito do eu, os gostos e aversões, né? Gosto raga, aversão do vessa e o medo da morte. Não tem problema. Então, eles devem ser abandonados, essa expressão deve ser abandonadas através da meditação. As expressões deles devem ser abandonadas através da meditação. Então, justamente, ó, deixa só as meninas terminarem. Vamos, Valentina. Aí resolve, tá? Então, vai. Anda, senão tu acaba atrapalhando aqui o que eu tô falando, anda atrapalhando. Fecha bem a porta. Fecha a porta do banheiro, fecha a porta do quarto.
E agora vocês dão um timing, né? As chiquititas aqui. Então, só relembrando aqui, ó. Só para ver como. Ó, a ignorância. A ignorância do falso noção do eu. Justamente a meditação, a gente estava fazendo agora o exercício justamente para a gente se desidentificar com esses processos de existência nossa. A gente tem o nascimento, vive aqui, se conecta com o sentido, se conecta com o corpo e a gente acha que a gente é isso, que a gente é limitado, né, no nosso entendimento. A meditação ajuda a gente a compreender. E o estudo, né, dos Shastras, né, a gente está ouvindo, mas tem que ser acompanhado da meditação, tem que ser acompanhado da puja, tem que ser acompanhado das asceses. E isso vai preparando e qualificando o nosso corpo e nossa mente para a gente entender o que a gente é de fato. E aí tá aqui, ó, essas expressões dos queixos devem ser abandonadas através da meditação. O gosto e a aversão, o medo da morte, porque não é um momento em que tu consegue, através da meditação, entender que tu não é o corpo, quem morre é o corpo. Aí acabou o medo, porque a gente tem medo, que a gente tem medo de deixar de existir. Se tu entender de fato que tu não vai deixar de existir, cadê o medo? Se tu não tá apegado ao gosto e aversão, ao que, né, o frio e o calor, né, tu entende que o frio é frio, o calor é calor, e que o frio é bom às vezes, e às vezes o calor é bom, e às vezes o frio é ruim, às vezes o calor é ruim, não é verdade? Às vezes é bom aquele inverninho, pra daí tu poder ficar dentro de casa e tá gostoso. Às vezes no verão, né, tu não quer o calor, no inverno tu quer. Então, ou seja, o sábio ele entende que o frio ele não, ele é bom e também não é bom e nem ruim. E o calor também não é bom e nem ruim. Depende. É o que a gente sempre fala, né? E aí bate nessa tecla, depende, as situações elas dependem. É por pura ignorância que a gente fica achando, né, que a gente quer repetir muita coisa, ou não quer que tal coisa aconteça, mas aquela coisa que tu não quer que aconteça, às vezes é justamente o que tu precisa que aconteça para tu crescer. Justamente, talvez, tu vai fazer um esforço, vocês não fazem ideia da diferença emocional que vai trazer para vocês e enfrentar um banhozinho gelado, fazer um jejum. Até essa semana, semana eu vou fazer um jejum de 24 horas. Aumenta a tua força, a tua energia espiritual. Aumenta a tua força para tu conseguir vencer os teus vícios, os teus padrões de comportamento. Porque eu tô ali, tô lutando contra algo lá, porque eu quero ficar no conforto, né? Não quero enfrentar aquela situação desconfortável. Mas aí tu vai ter que, como é que tu vai se livrar dos teus padrões de comportamento se tu não te coloca em certas situações ali para ganhar força para fazer isso? Não vai conseguir mudar. No fim das contas, as coisas vão continuar como estão. E aí tu só vai perder tempo. Então, já que vai fazer, faz bem feito. Se vai fazer uma coisa, faz bem feito. É, senão vai ter que fazer de novo, vai fazer retrabalho. Pô, então vou lá, vamos propor a fazer, vou fazer o melhor que eu posso. Isso é Dharma. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso. O melhor que tu pode. Tá? Beleza, cada um tem o seu. Mas entendo que se tu quer ter algum resultado, tu vai ter que fazer esforço. Sem esforço, não vai ter resultado. É aquela frase famosa que é muito verdadeira: no pain, no gain, né? Sem esforço, sem ganho. Na musculação é bem nítido: sem esforço, não ganha. Tu te esforça, ganha. Se alimenta melhor, ganha. Vai ter que fazer esforço, abdicar de algumas coisas, comer algumas coisas. Não, é assim, em tudo. E o yoga ele vai falar exatamente isso, né? Patanjali ele vai mostrando isso, ó, mas tá aqui no yoga é isso aqui, é disciplina, é tapas, né? Tem que ter tapas, tem que ter a autodisciplina. É autodisciplina, não é quem é que vai vir fazer para ti essa disciplina? Não tem. Quem é que vai orar para ti? Ninguém pode orar para ti, ninguém pode meditar para ti, ninguém pode pegar e tomar o banho gelado por ti, ninguém pode pegar e fazer o jejum por ti. Essas coisas são indelegáveis. Tu pode ser a pessoa mais rica do mundo, ninguém pode fazer. Até a oração tu pode fazer, pedir para alguém fazer para ti, tu pagar para alguém fazer. Só que tu vai ter que pagar. E se tu pagou, tu fez um esforço para ganhar aquele dinheiro. Então, fez esforço. É indelegável. Mas a meditação não tem como.
meditação, vou te pagar, tu fica, medita todo dia pra mim aí. Agora, não, essa semana tu faz banho gelado pra mim, não vai dar. O corpo é teu, o corpo é teu, tu não é o corpo é teu, tu tá nesse corpo. É através desse corpo que tu vai fazer as coisas certas. Os kleshas, né, eles podem, que lembra que a gente falou, né, eles podem estar em manifestos, né, no estado sutil, né, que eu ainda não sei que eu não gosto de tal música, daqui a pouco quando aparece me dá um negócio, eles podem ser muito fortes ou não, né, a ideia é que a gente consiga abandonar os kleshas antes mesmo de eles se manifestarem, pelas práticas de meditação, por todas essas práticas a gente vai abandonando antes mesmo de ele se manifestar, porque daí já vai construindo, né, esse entendimento dentro da gente e a gente vai tendo uma vida mais tranquila. O próximo sutra, o 14. Eu tô, ó, Sutra 14, capítulo 2. Te Hlada Pat, par, Paritapa Halaha Punya Apunya Retuvat. Esses tipos de nascimento, longevidade e experiências são os resultados caracterizados por satisfação, sofrimento, pois são causados por mérito e demérito. Então, experiências agradáveis e dolorosas, bhoga, são os resultados das ações do passado, pois são causas de punya, ações meritórias, e apunya, ações não meritórias. Assim também, o tipo de nascimento, a duração da vida e as experiências dependem das ações realizadas. Aqui está falando bastante sobre o quê? Sobre a lei do karma, né? Então, ações. Tu vai fazendo meditação, tu vai tendo uma vida espiritualizada, tu vai purificando as tuas ações através da purificação da tua mente, através do entendimento da realidade. Isso vai fazer gerando mudança. E aí tu vai acumulando na tua conta bancária espiritual, né, esse punya, que é esse merecimento. E aí isso aí vai interferir no conforto que tu vai ter, né, no tipo de nascimento. Fala que quem quem está assim num crescimento espiritual, ele vem numa família às vezes abastarda, né, ou muito espiritualizado. Abastardo porque é mais fácil tu conseguir ter tempo, né, se tu não precisa te preocupar com as suas necessidades básicas, que a maioria está se preocupando. Ou tu já nascer numa família espiritualizada, de brahmanes, de mestres espirituais e tal, porque daí tu vai estar muito próximo ali, vai ser fácil tu seguir, continuar o teu caminho que tu já vinha trilhando noutra vida. Eu vi essa semana dizer, não sei onde é que eu vi, falando sobre a família espiritual, né? Quando tu tá numa família espiritual que nem no Vedanta, né? Então, assim, tu pode parar lá de fazer assim, mas tu é daquela família espiritual, né? Não é a troco de nada que tu chegou até o conhecimento ali. Por que que tu te interessou por isso? Tem tanta gente ouve falar e as pessoas não se interessam. Nem presta atenção, ouve e aí alguém fala, a pessoa nem se liga sobre o que está sendo falado. E é por isso que eu digo, se vocês querem assumir um compromisso de crescimento de vocês, com vocês mesmos, vocês têm que levar a sério, né? Até porque é um compromisso de uma vida, é um compromisso de muitas vidas, são muitos nascimentos. Tu vai nascendo várias vezes e vai tendo a possibilidade de evoluir espiritualmente. E aí, se nessa vida tu tá tendo acesso ali, pô, aproveita, né? Aproveita que o conhecimento tá ali, tá batendo na tua porta ali. O conhecimento tradicional, conhecimento verdadeiro, né? Todo mundo tá dentro da tradição, faz as práticas, se coloca. Por exemplo, como professor, eu não estou falando para vocês fazerem nada que eu não faço ou que eu não fiz. As coisas que eu faço são as teses que eu fiz ou as teses que eu ainda faço. Então, né, senão
Senão é que nem esses gurus da internet que o pessoal fala, né? O cara fica mandando tu fazer algo que ele nunca fez, né? E a gente vive isso, né? Tô sempre me colocando em asceses e coisa para mim, né? E aí eu vou vendo que é aquilo que funciona. E isso foi me ensinado. Eu não peguei assim, vou fazer isso, vou ver se funciona. Não, um professor dentro da tradição me ensinou. E esse professor aprendeu com outro professor mais antigo que ele, dentro da tradição. E aí ele fez e funcionou. E aí ele está falando para mim fazer. Vocês querem, né, ter ganhos, né, mentais, emocionais, físicos e espirituais? Façam as práticas. Se não, é só enxugar gelo, né? Não adianta estar ali e não usufruir, não fazer das práticas necessárias para, né, que vocês possam crescer. Façam as ações, façam dharmicamente, façam. Se propõe a fazer, faz bem feito. 216. Heyam Durham Anagatam. O sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Vou ler o comentário do professor agora. O sofrimento do passado tem que ser acolhido, acomodado no coração. O sofrimento do presente deve ser acomodado no entendimento de que veio através de leis cósmicas que governam o universo como fruto das nossas ações do passado. O sofrimento que ainda não chegou deve ser evitado com objetividade, tendo feito uma ação com um objetivo específico. Saiba que dela pode advir ou não o que você quer, ou pode advir algo completamente diferente. Essa atitude é uma atitude de passividade e ao mesmo tempo de atividade. Passividade no sentido de que eu aceito, me coloco numa posição de aceitar aquilo que eu estou vivendo, tá? Mas é não aceitar sem fazer nada. Eu aceito, tipo, não luto emocionalmente contra aquilo que está acontecendo. Eu entendo que o que está se manifestando na minha vida é resultado de escolhas que eu fiz no passado, né? Então, sendo assim, eu assumo com a responsabilidade por o que eu estou vivendo aqui. E aí eu entendo que eu quero o melhor, eu estou buscando me desenvolver, eu quero ter mais conforto, eu quero experienciar o que o mundo tem de melhor para me oferecer. Então eu entendo que eu vou fazer ações agora, no presente, para que no futuro as coisas sejam diferentes, as coisas que não estão me agradando. Porque é natural a gente procurar melhorar, senão a gente não estava aqui. A gente começa a perceber que algumas coisas não estão em equilíbrio. E aí eu vou fazer ações diferentes daquelas que eu estava fazendo, porque senão vão continuar no mesmo lugar. Isso a gente fala muito quando o pessoal que trabalha com questões relacionais, são padrões mentais que geram certos comportamentos que te levam sempre a mesmo tipo de relação. Aí tu sai de uma relação que não está equilibrada e tu não te curou, tu vai encontrar alguém que vai ter as mesmas características que aquela pessoa tinha, que vai te colocar na mesma situação de desconforto, porque tu não ressignificou o teu internamente, né, as tuas ações, e aí não mudou as tuas ações, e aí chega lá, eu só encontro mulher assim, é sempre assim, eu não sei o quê, eu saio lá, eu saio de uma situação de trabalho, coloco, chega lá, vai encontrar outra pessoa para que vai te ensinar lá, vai estar te ensinando, aí às vezes tu não tá atento, tu vai seguir dando murro em ponta de faca. Vai ter que te ressignificar, vai ter que olhar diferente para as situações, vai ter que se esforçar para conseguir gerar essas mudanças. Para evitar o sofrimento futuro é necessário ter objetividade e fazer a melhor ação possível a cada momento. Então, ó, se eu tô aqui, eu vou fazer a melhor ação possível, porque esse é o que eu acabei de falar, ó. Para isso é necessária a apreciação de Ishvara, que é a ordem que governa as várias áreas do universo e a ordem cósmica.
Krishna, no capítulo 2 do Bhagavad Gita, analisa a natureza do universo como limitada em constante mudança. Sabendo disso, o sábio não reage culpando e sentindo-se culpado, e somente age de forma deliberada. Ou seja, nem culpando pai, mãe, babá, culpando os outros, passando a responsabilidade para os outros, assumindo a responsabilidade para si. O que eu estou vivendo nesse momento, o que eu estou podendo ter acesso aqui no mundo é mérito meu, inclusive o mérito e o demérito. Então, às vezes, tu está tendo acesso a conforto, liberdade geográfica, essas coisas, mérito teu. São ações que tu fez que te levaram a tu conseguir estar nessa situação. Mas, ao contrário também, o mérito é teu, né? O mérito e o demérito. O que que eu vou fazer para mudar? Vou pegar e vou ressignificar as minhas ações. O que que eu estou fazendo que está me colocando nessa situação? Vou fazer diferente. Lembrando que quando tu vai qualificando mais a tua mente, tu vai precisando de menos coisas, vai desejando menos coisas, porque cada vez tu entende que as coisas não vão te dar a felicidade. Tu pode estar muito bem e muito feliz, e eu sempre falo isso nas aulas, com o que tu tem agora, né? Tu pode ser uma pessoa extremamente abastada, que a mente não está no lugar que está sofrendo. E a gente cansa de ver isso no mundo, de pessoas simples, né, que estão com uma mente mais objetiva, assim, e estão vivendo muito tranquilo. Então, esse lance do desapego é muito importante, né? Eu ficar desapegando dessa projeção nos confortos e que é ali que vai estar a minha felicidade. As pessoas sonham muito, muita gente, né, não, a pessoa não tem tal coisa e fala, quando eu tiver, fica vivendo num mundo utópico ou responsabilizando que só não é feliz porque não tem tal coisa. Isso mas é uma grande mentira. 217. Ó. Drastra Drasyayoho Samyogaha Kiyeya Ketuhu. A união daquele que vê o sujeito com o que é visto, o objeto, é a causa do sofrimento e deve ser eliminada. Samyoga é união. A união do sujeito com o objeto não é verdadeira, mas causada pela ignorância, devido ao não entendimento da natureza do sujeito, Drastra, e o objeto, Drasya. Os dois são misturados. O objeto é visto como sendo o sujeito é visto como sendo o objeto. O corpo, que é um objeto, é visto como eu, e o eu é visto como corpo. Essa união acontece na mente e deve ser eliminada na mente. A ignorância causa dessa união falsa. Tem que dar lugar ao conhecimento. A eliminação da união entre esses dois, que tem natureza oposta, se dá através do conhecimento. O conhecimento, a gente falou lá no capítulo 1, observação direta é um meio de conhecimento, né? Tem a observação direta. Então, quando tu está fazendo a meditação, tu tá aprendendo, né, pela observação direta. Tu tá desenvolvendo uma capacidade de apreciar a mente, de apreciar o corpo de forma mais objetiva, de forma mais clara, mais límpida. E isso vai gerar uma experienciação, né, do que tu é de verdade. E aí isso vai te ajudando no conhecimento. E fora isso, ouvir os shastras. Ele já falou lá, ouvir sobre Ishvara, satsangas, ouvir sobre a verdade última, meditar. São tudo coisas que vão te qualificando. Tu vai ouvindo uma linha lógica sobre a realidade, uma análise lógica sobre como que tu recebe as informações do mundo, como que o teu corpo pode absorver essas informações do mundo, quais são os meios de receber a informação do mundo, uma análise lógica do que as coisas são compostas, a matéria que compõe, a natureza delas. Então, as coisas são compostas pelos 5 elementos, elas têm, né, os gunas, que são a natureza das coisas, né, tamas, né, inércia, rajas, movimento, sattva, esse equilíbrio, essa estabilidade. E aí tu vê, realmente, as coisas elas estão em movimento, ou elas estão paradas, ou elas estão estáveis. O mundo é composto pelos elementos.
Aí tu começa a entender que tu também é composto por essas coisas, que o teu corpo também é composto por essas qualidades, por movimento, inércia, estabilidade, né? E que tem certas ações que tu vai fazendo e tu vai experienciando que quando tu faz, te gera mais, né, esse equilíbrio que tu às vezes que tu tá buscando. Mas é o que é um equilíbrio entre o movimento e o não movimento. No fim, o equilíbrio ele é justamente tu conseguir regular, né, o movimento e o não movimento, porque tem hora que tu tá movimentando, tem hora e aí tu começa a fazer experiências com teu corpo, fazendo determinadas ações que vão, né, trazer mais equilíbrio pro teu corpo, a alimentação, tem alimento mais movimento, que gera mais movimento, mais rajásico, tem movimento mais alimento mais tamásico. E aí tu vai comendo e vai sentindo como é que teu corpo reage, como é que tu dorme, como é que tu acorda, né? Como é que é tomar um banho bem quente, que te deixa letárgico, como que tomar um banho bem gelado, que te acorda. Na hora tu vai até, né, eu tava fazendo os Uber Drive essa semana, aí tinha ali fiz uma até o mercado público, aí tava um motoboy ali também. Aí tava o cara falando, não sei o que, de energia e tal, do frio, daí, não, tomar um banho gelado da manhã é a melhor coisa, daí tu sai sentindo o corpo quente, porque ativa a circulação, a pele gela fora, tu não sai. Aí o cara não sei o que, aí o outro gurizão, não, eu faço todo dia, eu saio mais cedo, treino, não, vou na academia, tomo um banho gelado, falou, o melhor energético que tem, eu comecei a fazer isso, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fico energizado o dia todo, né, o gurizão ali, parei de fumar, não sei o que, tem que ver a diferença que foi, não sei o que, tal. O gurizão ali e tal, aqui, ó, tri conectado, assim, ligado, né. Aí o outro, não, porque não sei o que, tá. Tu não faz. Mas, né, tá perdendo, porque depois que tu acostuma, tu acha até ruim o banho quente. Tu entra, o mesmo desconforto que tu sente no gelado, tu sente no água quente. Vai ficar muito quente, tu, sabe? Começa a ficar desconfortável porque tu vai acostumando. E aí, principalmente, depois que tu faz algumas vezes e tu sente que tu sai mais positivo mentalmente, que tu sai mais bem-humorado, tu quer aquela sensação ali, né? É muito doido isso, porque o banho quente, ele não me. No final das contas, ele não me traz conforto, cara. Claro, Eu saio todo coçando, cara. Saio mal. claro, porque ele te queima ali. É muito Tu vai ilusório, tomar ali, assim. é ilusório, tu tá fugindo de uma situação, porque eu falo, quando tu toma o banho gelado, tu sai se sentindo aquecido, ele vai gerar um desconfortinho ali, é momentâneo, inclusive é só o primeiro minuto, depois passou, porque depois que a pele já absorveu ali o gelo ali, tu já vai, o resto vai que é um doce, até gostosão, daí tu para e já faz tuas mentalizações ali, já começa ali a tua PUD ali. Eu vou fazer essa semana. Sutra 20. Compromisso já. É bom esse puxão de orelha. Não, Sutra 18, né? Deixa eu ler 17 agora. Ó. Praksha, Kriya, Sthiti, Silam, Bhuta, Indriya, Atmakam, Atmakama, Atmakama, Boga, Aparga, Artham, Drishyam. O que é percebido, o objeto, tem as características de clareza, ação e imobilidade. É da mesma natureza dos 5 elementos e dos órgãos de percepção, incluindo a mente de ação, e tem como objetivo o prazer e a liberação. Então, todos os objetos são chamados de Drishyam, da raiz verbal drish, que significa ver. Drishyam é, então, o que pode ser visto ou percebido. São aqui mencionados, definidos como sendo da natureza densa e sutil, constituído dos 3 gunas, sattva, rajas, tamas, e dão às pessoas a experiência de prazer ou libertação. Os objetos são constituídos pelos 3 gunas, sattvas, com característica de luz, clareza, rajas, com características de ação, movimento, tamas, com características de inércia.
Os objetos são compostos pelos 5 elementos densos e sutis, os mesmos que compõem o universo e os órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto. A finalidade dos objetos é dar prazer e a liberação, pois a experiência dos objetos tanto leva ao prazer, como pode conduzir ao questionamento e à liberação. Os objetos, unidos aos seus respectivos órgãos, podem produzir prazer. Sua natureza limitada pode conduzir ao questionamento, ao desapego e à busca pela liberação dos sentidos de limitação. Porque assim, ó, tu vai lá e tu tem os objetos. E aí ele pode te dar prazer, os objetos. Tá ali, te dá prazer. Só que no final das contas, ele não te dá felicidade. Ele te deu prazer. E o prazer não quer dizer... Ou seja, justamente por isso. Porque tu vai lá e tem um objeto que te dá prazer. E daqui a pouco, tu é limitado o teu acesso àquele objeto. Ou tu fica com medo de perder aquele objeto. Então ele já começa a gerar dor, preocupação. Então, tu compra um carro e daqui a pouco, se tu não tem um seguro, tu já anda todo cagado. Ou tu paga o seguro para tentar andar mais tranquilo. E mesmo assim, tu fica preocupado que vão te roubar, que tu vai perder, que vão bater, que vai estragar, né? Quanto mais tu te questiona, tem esvaziar esse autoestudo, essa autoobservação e essa conexão, né, com os objetos com o mundo, mais claro fica para ti que os objetos que te dão prazer são os meus objetos que te dão dor. E aí vem esse questionamento, pô, eu quero me liberar disso, né? Eu não quero viver um mundo onde eu fico preocupado todo o tempo com as coisas, porque eu estou completamente identificado com as coisas e eu estou completamente escravo dos prazeres. E aí, como é que tu vai desenvolver isso? Estudo, meditação, assédio, tudo que a gente está falando aqui. Porque de alguma forma isso tem que ser preenchido de um, assim, o que fica assim, né? Eu, enquanto ser humano, parece que tu tá sempre em busca de alguma coisa, sempre para fora. E eu acho que quando tu abdica de ter de comprar, se tu fizer isso sem uma prática, cara, tu vai enlouquecer. Exatamente, então tu tem que ter o que vai te dar uma base. É que nem o professor falou, esse lugar lá seria interessante em termos de um retiro e um estudo de Vedanta se eles estivessem naquele local, mas ninguém usasse nada que o local oferece, porque daí tu tá ali vendo as coisas legal e não vou usar, entendeu? Ah, tem um monte de comida, mas não, a gente vai comer só esses 3 tipos de alimento aqui, ninguém vai usar a banheira, ninguém vai usar a sala de massagem, não sei o que, tá tudo ali, aí fica uma sese legal, porque daí tá ali na frente o negócio. O pessoal Tu tá, curtindo. o pessoal curtindo, tu tá louco pra aproveitar aquilo lá, não tem. Aí é bem bacana de estar lá, daí vai lá, daí tu fica como se botasse assim o doce na frente do diabético. Eu tô, ontem mesmo, estava no shopping, viu as cadeiras de massagem, já queria experimentar, né? Fizemos, porque viu, vocês estão tendo sensação de prazer. Na hora ali. Né? Mas aí tá, e não é, pô, legal, foram lá aproveitar, mas se tu tá indo lá para fazer uma SESI, não é para tu fazer um spa, aproveita, tipo assim, tu tá indo para fazer um estudo, então não é para tu, que nem assim, eu já dei aula de yoga uma vez ali no Celina, não estava sem os tapetinhos, eu peguei uma toalha e botei no chão. Um lençol que nem tava assim, é duro. Tá, tu veio aqui para fazer prática de yoga ou tu veio aqui para spa? Porque tu veio fazer uma prática aqui para trazer paz para ti, para tu ter paz, tu precisa estar num tapetinho confortável e a sala tá na temperatura perfeita, ideal. E o professor tem que ser aquele que tu idealizou na tua mente, lá na revistinha que tu viu no filme lá. O velho, barbinho, barbudinho, palminha. Ou tu pode ser o professor que Isha botou para ti, o chão que tem ali, e aí tu vai buscar o conforto internamente com as práticas que tem, né? Tapetinho, não existia tapetinho. Inventaram recente. E aí a pessoa ela fica ali, que nem a aluna chegou lá. Aula de Yin, Yoga, o professor homem, né? Ou seja, ela criou um estereótipo na cabeça dela que achava que em yoga
Bom, então eu falei, cara, yoga que disserem pra ti que é só pra homem, que é só pra mulher, sai correndo. Que história é essa? Yoga que disserem pra ti que precisa mexer, tem que fazer postura, senão é yoga. Se algum professor te falar isso, sai correndo. Porque daí o cara vai dizer sempre pra ti, vem cá. Então quer dizer que é muito nisso, o paraplégico, então ele não pode fazer yoga. Se yoga fosse postura, paraplégico não podia fazer yoga. Surdo não podia fazer yoga. Cego não podia fazer yoga. Mudo não podia fazer yoga. Ué? Então quer dizer que yoga é assim agora. Tem que ser magrinho, corpo forte, gordo não pode fazer yoga. Então, né? Pessoa acidentada não pode mais fazer yoga. Aí você pergunta, mas eu machuquei o pé, eu não posso fazer. Meu irmão, 200 vezes eu dizer pra ele, não entra na cabeça do cara, tá ligado? Cara, tu não entendeu? Se tu respirar, pode fazer yoga. Tu respira. Consegue respirar? Consigo. Tu tá vivo, então tu pode fazer yoga. Não, só precisa querer encontrar Ishvara, confiar em Deus, confiar e que acredita que existe um Deus e que tu quer conhecer esse Deus que existe. Se tu não acredita em Deus, tu não tá pronto para fazer yoga, não vai adiantar tu fazer yoga. Tu não acredita em Deus, beleza, agora tu acredita, mas tu não entende ele, tu não sabe o que que é. Mas tu quer muito conhecer, daí tu pode praticar yoga. Tu respira, pode praticar yoga. Tua mente tá funcionando, tu quer, pode praticar yoga. Tá tudo certo. Só precisa ter um momento, sabe? Se tu tá em coma, né? E mesmo assim, em coma, a pessoa pode. Só que daí ela tem que ter de. Ela não pediu, mas tu pode ir lá falar, porque a consciência está ouvindo. Tu pode ir lá e sentar e conversar com aquela pessoa que está em O registro coma. está Está acontecendo, né? acontecendo, então tu vai ali, né? Se tu tem um familiar ou alguém está fazendo um trabalho social, assim, tu pode ir lá e falar sobre Deus, sobre isso, para aquela pessoa que está em coma. Então ela está praticando yoga ali. Inconscientemente está fazendo. E todo mundo está fazendo, tá todo mundo participando do yoga coletivo. Mas algumas pessoas que estão tão na ignorância que elas, né, não olham para nada espiritual na vida delas e têm uma vida extremamente materialista e com certeza essas pessoas estão em dor. Por mais que às vezes no Instagram não pareça, a pessoa está em dor, porque elas estão desconectadas do mundo, estão desconectadas das pessoas. Por exemplo, a pessoa muito materialista, ela está desconectada das coisas, ela está sofrendo. Pode parecer que não. Se tu for lá viver com aquela pessoa rapidinho, tu vai ver a sombra dela ali acontecendo. Né? Eu vejo tanta gente às vezes humilde, num bom humor, e tanta gente rica num mau humor. Eu fico assim, tipo, porra, tem todo o conforto possível, pô, era pra estar rindo à toa. Sou melhor que todo mundo. Tá vendo no trânsito, pá, que é, sabe? Sou bom, sou boa zona. E gente ali que não tem nada, mas também tem os que não tem nada e que também são assim, são, sabe? A pessoa tá sofrendo, quem é que vai se conectar de verdade com essas pessoas? Ninguém quer. Tu quer te afastar do chato, né? O cara é um malo. São uma mala. Lá no Instituto eles fazem as viagens lá. Eles fazem agora uma curadoria para ver quem é que vai, porque daqui a pouco tu vai fazer uma viagem, uma yatra lá para a Índia. Aí já descobre que tu é um mala. Vai levar uma mala, encher o saco de todo mundo na viagem. Eles já te dão uma desculpa qualquer lá e tu já não vai. Ou tu vai uma vez lá e descobrem que tu é um mala, tu nunca mais te dê vaga. Teve um que estava indo para viagem lá, aluno, tava lá, tinha problema com bebida, chegou no aeroporto completamente bêbado para viajar lá, fazer um hiato lá. No fim, foi bom depois lá para ele, né? Chegou lá, mas, né? Ninguém é obrigado a ficar aguentando, né? Ou seja, por mais que a gente está no caminho espiritual aí, Eu acho que é muito complexo, né? Pelo menos várias pessoas que eu tive contato, os professores e cara, essas pessoas experimentaram o fundo do poço. Geralmente o cara que é professor hoje, pelo menos as pessoas que eu tive contato, cara, essas pessoas
conheceram o pior da sua sombra, assim, sabe? Porque assim, sabia que onde tem muita luz, onde tem mais luz, tem mais sombra, né? Porque quanto mais luz, mais sombra. E, inclusive, E ambos se quando complementam, né? se complementa, assim, quanto mais o trabalho espiritual cresce, né, mais difícil fica, porque tem mais ataque espiritual. Então, o professor ele vai tendo que aprender mecanismos para se defender, né, para se proteger, porque tu sofre ataque. O meu trabalho é pequeno ainda, né? Que nem eu tenho assim meia dúzia de alunos. Mas a hora que se eu tiver 100, 200 alunos, se um dia eu passar a ter muitos alunos, com certeza vai vir ataque, né? Então tem que estar ali fazendo mecanismo para proteger a família, os animais, as pessoas, a mim mesmo, os outros, os alunos que já estão, porque vai vir hater, vai vir, sabe, pessoas querendo desmerecer o teu trabalho, querendo difamar. Cara, é muito fácil. Então, eu vou te falar, às vezes eu tenho, talvez, o meu receio, justamente de ser rechaçado, às vezes não deixa eu crescer tanto no trabalho. Porque eu sei que quanto mais tu te coloca num compromisso com um monte de gente, né, mais fácil mais exposto tu fica, né? Aquele prego que se destaca, ele vai ser martelado. Daí, às vezes, tem justamente essa trava que faz tu não deixar o trabalho no nível espiritual se desenvolver tanto, sim, sabe? E é também a minha capacidade de lidar com as emoções minhas e das pessoas. E é muito doido, assim, né? Quando tu abre espaço para estudar, quando tu te propõe a estudar, e desde que apareceu a ideia do curso, a proposta do curso, eu falei, não, cara, é agora. Uhum. E aí a visita da minha mãe agora, maravilhoso. Minha mãe, Uhum. comida doce. E ok, eu estou entendendo aquilo ali como um desafio para mim. A vida me apresentando mais e mais desafios, são as SESs, né? Uhum. E é difícil. E a Lívia me diz assim, Dani, essa última semana, uma observação de quem tá te... Tá, parece que tu desceu, assim, tá mais criança, assim. Eu falei, putz, minha mãe tá aí. E é inevitável, assim, Mas ser né? criança é bom. Que Eu tô bom. achando sensacional, porque é Mas é uma baita bom. oportunidade, Isso é assim, né? bom por ser criança. Cara, isso assim, esse mecanismo, justamente a pessoa deixa de ser criança, tem que ser criança. Não, mas eu também vejo como uma oportunidade de propor outras coisas para minha mãe. Que o agrado da minha mãe é proporcionar o doce, o bolo, e faz parte. Tá tudo certo. De vez em quando o bolinho, Claro. tá tudo certo. Mas às vezes é muito pão feito em casa e, Mas é a sabe? forma dela lidar para fazer amor é que nem eu. Mas assim, E eu vejo, uma vez tu falou isso também, tu falou isso em aula. Ao invés de reclamar da mãe, que está ali também com uma outra cultura, cara, propõe alguma coisa diferente. Eu fico tentando pensar como é que eu posso, uma pessoa de 70 e poucos não, tu não anos, precisa nem ser direto. Tu chega ali e aí tu faz uma comida diferente que tu acha interessante. Por exemplo, se a questão é comida, no caso. Tu vai lá e tu faz uma comida diferente. Um bolo vegan, sem glúten, não sei o quê. Mãe, prova isso aqui, vê o que tu acha. Ah, não gostei. Daí tu respeita, tipo assim, tá, não eu vou gostou. mostrar a foto do pão sem E, glúten. e outra, e outra coisa, e outra coisa, às vezes tu pegar e experienciar, porque a tua mãezinha tá ali, não sei se tá mais velha, sabe que daqui a pouco vai partir. O professor estava falando assim, ó, um dos professores nossos, né, não era o João, o professor Christian, o Eduardo. Ele falando assim, o pai dele gostava de tomar uma cervejinha, tá, assistindo o jogo no final de semana. Daí ele tá lá né, na SES dele, ele não bebe mais e tal, tá fazendo um ato maiatra, um professor de Vedanta. E aí o professor pegou e falou pra ele, quantos anos seu pai tem? Ah, tá com 80 e pouco, não sei o quê. Tá, e o prazer dele é tu sentar ali e tomar uma cervejinha com ele. Ele falou, cara, uma vez na semana, que tu vai lá, senta e toma uma cerveja com teu pai. Tu sabe que tu não precisa. Toma pra agradar ele ali. Tu não vai morrer por causa, entendeu? A não Sim. ser que seja algo que vá muito contra os teus valores ali, entende? Porque a ideia é tu ser livre. Não é tu ser, É, tu tá num dogma. Então, daqui a pouco,
Cara, isso é um prazer do tamanho. Daqui a pouco tu que vai nem eu chegar, não vendo, daqui a pouco tu vai acaba com o prazer da tua mãe. E aí nisso tu acaba com o teu, porque daqui a pouco tu chega assim, você agrada ela, bicho, a mãe, aquele bolinho de chocolate que ela sempre fez. Chega lá, come bolo de chocolate e fala, ah, mas sempre gostei desse, eu adorava teu bolo de chocolate, mas eu vou comer um pedacinho. as crianças têm. Entendeu? E aí, tipo assim, aí tu vai ver a tua mãe feliz. E aí, a tua satisfação vai ver assim, você vai ver a cara de satisfação da tua mãe, faceira, que ela foi lá e que ela te agradou, que ela fez aquilo. Entendeu? Aí tu entende, tu te alimenta do sentimento, da intenção dela, entende? Te alimenta Uma da das coisas que intenção. eu estou buscando no curso, para assim, que é meu grande desafio, tá ligado à disciplina. Então, Que foi uma das coisas que, inclusive, eu prometi, assim, eu não vou fazer curso à distância. Eu estou falando de algo que é característico para mim, né? Não significa que um curso à distância não possa acontecer e tá tudo certo. Mas para mim não funciona. Para mim não funciona. Não, eu vou e vou concluir, vou, sabe? Então, quando essas coisas vão aparecendo, e eu gosto disso, porque eu me considero um pouco mais presente nesse momento. Mas a atividade da planície, tu vai vamos, gente, só vamos lá para aqui, para Tá. não, senão a gente vai se estende muito na conversa. Só um pouquinho. Ó, Suta 20. Lua, senta aí. Não atrapalha também. Vai, senta. Vai, senta aí. Quer? Senta aí. Drasta, Drisi, Matraha, Sudaha, Rapi, Pratyaya, Anupasyaha. O sujeito é somente consciência, apesar de puro, é testemunha de pensamentos. Então, a Drastra, ou Drik, é pura consciência, é o Purusha, quem é um, apesar de parecer muitos. A consciência só pode ser uma, de outra forma ela seria limitada e objetificada por outra consciência. Como qualquer objeto, mas apesar de ser uma e ser pura, parece muita. Sua pureza se dá por ser sempre a mesma. Não está sujeita a mudanças e não ser afetada por nada. Imutável. É denominado o capítulo 1, Drisya, Viveka, o Drik é denominado Sakshi, a testemunha dos pensamentos, e a sua natureza é explicada no verso 5. E esta consciência não nasce nem se põe, não caminha para crescimento nem para destruição. Ela por si só brilha e sem ajuda ilumina os outros. No capítulo 3 do Bhagavad Gita, Purusha é chamado de Jineya, aquilo que deve ser conhecido e é explicado nos versos 13 e 17. Eu não vou ler aqui. Assim como o fogo, que é a natureza única do universo e assume várias formas, mantendo a forma do objeto, da mesma forma é o Atma, que é único, está em todos os seres e assume várias formas, mantendo a forma do objeto, e está também do lado externo do corpo. Esse processo de meditação, quanto mais a gente vai fazendo, mais tu experiencia a consciência, tu consegue compreender a consciência, porque tu experiencia esse estado de concentração que vai fazendo, deixando a mente límpida, e aí em algum momento a mente vai espelhar a consciência e tu vai perceber que é a consciência que está vendo tudo ali e que tu nunca mudou. Porque se tu para pensar, fecha o olho e tu olha lá essa consciência, percebe essa consciência, tu vê que ela é igual desde que tu nasceu. Tu pode viajar o mundo todo, e aí cada lugar que tu vai, tu fecha o olho, tu sempre vai estar vendo a mesma coisa lá dentro. Sempre vai sentir a mesma coisa. Se tu não projetar a tua consciência ali para os pensamentos e tu ver que conseguir essa desidentificação, tu vai ver que é sempre a mesma consciência. E o louco é que essa mesma consciência que está vendo os meus pensamentos e que sente esse mesmo eu igual em todos nós, em todos. Só a mente nossa é diferente. Mas a consciência que vê é é única, 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 única. Vai tu entender que tá, essa consciência que quer entender
que quer compreender, né, essa vontade, que quer compreender a consciência, assim, ela está em todo mundo. Mas assim, alguns está adormecido, né? E aí a pessoa vai precisando passar por um monte de situações e o karma dela vai permitindo, né, ela enxergar e chegar lá. Vinte e dois. Krata artaham prati nastam. Com referência à pessoa que já alcançou o objetivo mais alto da vida, aquele mundo de objetos é morto, apesar de não verdadeiramente morto, pois continua sendo comum para todos os seres. Krat, krat, Kritartha é a pessoa que alcançou o mais alto objetivo da vida, chamado de Parama Purushartha, que é o conhecimento de si mesmo como livre de limitação e, portanto, livre de sentimento de carência e desapego. Krishna diz que a pessoa é Kritya, o que Sri Shankara explica em seu comentário. O que deve ser feito é feito por alguém. Essa pessoa é Krita Kratya. A pessoa, para essa pessoa que está satisfeita em si mesma, o mundo não é visto como um meio para tornar-se feliz. O mundo que antes parecia ser o que faria a pessoa feliz, perde este aparente poder, pois isso é dito aqui que está como morto, mas ao mesmo tempo não se pode dizer que está morto, pois essa pessoa vê o mundo, vê o mesmo mundo, apesar de reconhecê-lo como não real, enquanto as pessoas, além de verem como real, ainda o consideram fonte da felicidade. O sábio não perde de vista essa realidade absoluta, enquanto os outros, não sábios, veem somente a realidade relativa e a consciência consideram absoluta. Então, tu vê, né? A ideia é a gente conseguir entender aquilo que dá vida ao mundo todo e entender onde está a fonte da felicidade, onde está a fonte do amor, ao ponto de que o mundo todo passa a ser irreal, apesar de existir. O mundo existe, mas ele é irreal. Não são as coisas e nem o mundo que vão me dar essa felicidade. O sábio, ele consegue compreender isso de fato. Por isso que é muito mais fácil ele ser desapegado às coisas. E, ao mesmo tempo, dar valor às coisas, porque ele sabe que o mundo é uma expressão daquilo que é imaterial. O mundo é uma expressão do espírito. Então, apesar dessa expressão ela ser uma expressão que ela tem uma realidade objetiva, ela é só aparente. O mundo, ele é um mundo de aparências para o sábio. E aí, a hora que ele faz todas as ações do mundo, tudo vira uma puja. Porque a todo momento ele está se relacionando com Ishvara, com Deus, na forma do mendigo, na forma da mãe, na forma do filho, na forma do seu corpo, na forma da natureza, todo momento. Então, a todo momento é Ishvara ensinando. Então, E aí, quando tu estuda nessas manifestações descritas dentro da tradição védica, tu vê que tem certos aspectos que são de deidades específicas. E aí tu vê, tá ali, olha aquela manifestação de Lakshmi, né? Nossa, olha aquela manifestação ali de Saraswati. Olha aquela manifestação de Kali, de Durga. Tu vai vendo essas manifestações do mundo e aí tu não te relaciona com a coisa em si, tu não te relaciona com a morte, tu relaciona com a Kali ali. Tu vê o tempo passando, tu vê Kali. Tu vê as coisas mudando, tu vê Shiva. Tu vê riqueza, tu vê Lakshmi. Tu vê lealdade, tu vê Hanuman. Olha só ali, pô, aquilo ali é uma manifestação do Hanuman ali. Né? Tu vê o conhecimento, né? Tu tá vendo a deidade relacionada a isso. Tu vê os obstáculos sendo removidos, tu vê Ganesha agindo, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai chegando à medida que a gente vai conquistando mais sabedoria, que a gente vai conquistando mais capacidade de compreender o conhecimento, porque a gente tem que se desenvolver para a gente ter capacidade de entender o que está sendo falado.
porque está sendo falado algo muito alto, é muito profundo, né? E a gente precisa fazer coisas que aumentem a nossa energia espiritual para que a nossa visão fique clara, fique límpida e a gente consiga entender de fato o que está sendo feito. Então, esse estudo que a gente está fazendo é muito mais do que às vezes a gente imagina quando a gente começa a estudar. Quanto mais tempo vai passando, mais claro vai ficando para ti o que tu está fazendo. A gente está fazendo um estudo muito mais profundo do que a gente imagina. É algo realmente com um valor absurdo, né? Vai lá na base, né? É o que tem de mais alto de valoroso. Quando tu falar que que a gente está fazendo um processo de autoconhecimento, puro autoconhecimento, né? E que esse conhecimento, tu vai ver a diferença que vai dar na tua vida. A hora que tu ancorar isso e essas mudanças forem, tu vai ver, naturalmente tu vai acabar vendo as pessoas vão se espelhar em ti. Tu vai receber mensagem de pessoas dizendo que tu passou a ser um exemplo na vida delas. Para mim tu é um espelho, cara. Tu me espelho em ti, né? Poxa, comigo muitas pessoas já, né, me agradecem de ter mudado de vida, ter sido um marco na vida das pessoas, assim, ter me conhecido e tal, por causa das escolhas que eu passei a fazer e das ações que eu passei a fazer. E aí, né, tu começa a ver, aí tu recebe uma mensagem do teu mãe, meu filho, tô muito orgulhoso de ti. Aí um amigo, não sei o quê. Aí as pessoas falam, sabe? Aí, mestre, não sei o que, tal, tal. Pô, e tu vai sentir isso aí. A hora que tu levar a sério, tu vai ver. Aí tu vai ver teu filho, porque tu vai começar a trazer esse conhecimento e tu vai dividir. Tu já deve estar fazendo isso com as pessoas. Tu deve estar conversando com os amigos e aí tu já começa a ter uma visão diferente. E aí os caras vão ouvir tu falando e tu vai ajudar a levar luz para essas pessoas. E elas vão reconhecer. E daqui a pouco tu vai ver que as pessoas vão reconhecer isso em ti, vão reconhecer por tu existir na vida delas e, pô, que legal, tu falou, não sei o que massa, e vão, né? E aí tu, pô, isso tem uma satisfação, né, muito grande consigo, né? Porque tu vê que tu tá conseguindo cumprir o teu papel no mundo, assim, além de fazer, né, aquelas coisas que tu gosta, assim, que te dão prazer, que tu tá levando, né, como se fosse uma lamparina, assim, né, pro mundo, assim. Tu vai aumentando a tua chama e aí tu vai iluminando para onde tu anda. Daqui a pouco tá andando no Uber ali, e aí em vez de falar qualquer besteira, já vai, se tiver uma abertura, tu já vai estar dando aula pro cara. O cara da feira, né? A forma que tu reage, a forma que tu é honesto com as coisas, né? Do trabalho. E aí isso aí passa a ser uma puja, tu passa a ser uma oração ambulante. Om Purnaf Madaf Purnamidam Purnad Purnad Mudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Aqui.